8 minutos, estou recebendo com prazer aqui no Plantão da Cidade o advogado Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Doutor Kênio, boa tarde, prazer revê-lo. Prazer todo meu, Eustáquio. Boa tarde para todos. Tá tudo bem? Tudo ótimo, 100%. Então tá bom, doutor Kênio. Olha, muita gente tá alugando casa, apartamento para essa temporada de feriado prolongado aí, ainda é dessa semana de Natal, para a semana do Réveillon e para as férias de janeiro. Muito cuidado, todo cuidado é pouco, principalmente com essas chamadas imobiliárias virtuais. A pessoa vê foto lá, vê vídeo da casa, chega lá, não é nada daquilo? Isso acontece com frequência, tá? Aqui cá entre nós, né? Todo quer fazer um bom negócio, barato, né? Uma coisa agradável, ter lucro ou para ter um retorno satisfatório. O que acontece é que a pessoa às vezes é seduzida por um preço muito baixo. As fotos podem ser fotos antigas, não corresponder à realidade. O hábito da pessoa fazer contratos, né, verbais, ou fazer pagamento adiantado. Então, o risco realmente existe e a preferência deve ser dada para o imóvel indicado por amigos. Então, se você tem algum amigo, uma pessoa, um parente, conhecido, procure saber para onde que ela foi, se ela conhece algum imóvel. Se ela conhecer, então, Eustáquio, ligar para o local, checar se aquele imóvel realmente existe, verificar se a região é aquela mesmo. Teve casos de pessoas alugaram uma casa que ficava a muitos quilômetros da praia, né? Então, mas perante a propaganda, as pessoas são seduzidas, né? São enganadas com facilidade. E em quase todos esses casos, doutor Kênio, não tem contrato não, né? É tudo verbal ou tudo ali pela internet, pelo WhatsApp? É o WhatsApp, as pessoas são informais, confiam demais nas promessas. Então, esse contrato escrito, ele é interessante porque, quando a pessoa vai mentir e assinar, ela tem receio, né? Segundo, porque se houver algum prejuízo, no caso o inquilino, o turista, ele pode vir entrar com a ação reivindicando dano moral ou dano material. Então, com o contrato escrito, ele indo no juizado especial pequenas causas, ele tem a condição melhor de provar que foi lesado. Agora, sendo verbal, complica para o juiz julgar. Doutor Kênio, tem validade conversa pelo WhatsApp ou conversa por e-mail, mesmo se não for feito um contrato? A pessoa acerta tudo ali, valor, tipo de casa, dias de hospedagem, o que a casa oferece. Aquilo, mesmo se não for registrado, né, se não for um contrato formalmente escrito, aquelas conversas valem como prova? Tecnicamente, né, o juiz, ele aceita aquilo ali como indício, né? Mas um ponto básico que esse meio, essa prova ideal é o contrato de locação. Então, as pessoas têm muito hábito de fazer tudo verbalmente, deve evitar em relação a algum negócio nesse sentido. Inclusive, Eustáquio, evitar até o pagamento antecipado. Sim. Né? Que a pessoa ela é seduzida por um preço muito baixo, paga antecipadamente, chega lá, acontece de nem encontrar o imóvel. Já teve casos reais aqui em BH, da pessoa fazer o pagamento para o suposto locador, esse locador passou o endereço e a chave, o imóvel não existir. Nem existia. Não existia, chegou lá, não tinha nada, não encontrou imóvel. Há outro caso que eu conheço também, lá que a gente teve conhecimento pela OAB, de a pessoa chegar, realmente ela viu a casa pelas fotos, muito bonita, chegou lá, a casa completamente deteriorada, né? Então, isso é importante, o contrato escrito, prevendo o que está sendo alugado, se tem mobiliário, se tem a questão do vestuário da casa, né? A roupa de cama e tudo mais, se por acaso tem piscina funcionando, chega lá, não está funcionando, nem água quente. Então são situações. Não tem energia. Não tem energia. E isso acontece realmente com uma certa frequência, é lamentável. Doutor Kênio, e um dificultador é o fato de o aluguel dessas casas e apartamentos serem em outro estado, né? Aí vai na justiça, aí é lá que entra com a ação, é aqui na cidade, como é que participa de uma audiência, como é que vai a polícia, é tudo mais difícil. Tecnicamente pelo Código de Defesa do Consumidor, ou então em função da pessoa morar na cidade, né? O ideal é ela entrar com a ação até no próprio local onde aconteceu o incidente. Mas há um fator que dificulta, por isso que o ideal é pesquisar bastante para evitar esse transtorno. Outro ponto interessante, Eustáquio, alocações o próprio caseiro da casa faz alocação sem saber, sem o dono saber. Não, e às vezes aluga para mais de uma pessoa, né? Aluga para 3, 4 pessoas, chega no dia marcado, lá tem 3, 4 pessoas querendo entrar na casa. É isso aí, isso acontece. Então, todo cuidado é pouco, vale a pena analisar bem, pesquisar bastante, preferir alugar como imobiliária também. Uma imobiliária em Cabo Frio, em Vitória, que for, no local em Guarapari, aquela empresa é um fator de segurança.
Então vale a pena dar preferência também para imobiliárias que estejam no local onde se encontra o imóvel. Agora, doutor Kênio, as imobiliárias virtuais para os aluguéis tradicionais aí de casas e apartamentos na própria cidade, para a pessoa morar. Vocês estão preocupados com essas imobiliárias virtuais? O que são essas imobiliárias virtuais e por que a preocupação? A preocupação porque é o seguinte, existe uma grande propaganda de imobiliárias virtuais que falam que garante o aluguel. Tá? Garantia, tecnicamente, um seguro. E essas imobiliárias falam que dispensam fiador, seguro fiança e tudo mais. A OAB, nós fizemos um evento dia 16 de setembro, em que convidamos até uma grande empresa, no caso Quintandar, para verificar a questão de um debate, para aprofundar a matéria. Não temos nada contra as imobiliárias virtuais, pelo contrário, é uma evolução. Só acontece que elas não têm patrimônio. Então nós checamos que não tem nenhum patrimônio, né? E na prática, no contrato de locação dessas empresas, um contrato de locação está que tem 94 cláusulas e no outro contrato com o locador tem 101 cláusulas, ou seja, o locador, o dono do imóvel, para fazer a locação, ele ao assinar 2 contratos, ele vai ter que analisar 195 cláusulas e parágrafos. Se entrar no site da imobiliária virtual, ainda tem as normas gerais, que são mais ou menos quase 100 cláusulas. Ou seja, as pessoas assinam esses contratos com empresas virtuais, imobiliários digitais, sem analisar o conteúdo desses contratos. E nesses contratos, nós nesse evento, que está na internet, né, ficou claro que não tem nenhuma cláusula que fala em garantia de aluguel. Interessante, gente. Na propaganda do site, fala em garantia de aluguel, propaganda. Mas eu alerto que os proprietários devem analisar os contratos e verificar que não tem nenhuma palavra falando em garantia, ou seja, a garantia é só a propaganda. Mas quando acontece o prejuízo, pode haver uma grande surpresa para o locador. Mas as pessoas estão assinando contratos virtualmente? Sem assinar assim o papel mesmo? O que acontece na prática, ela faz assinatura digital, né? Clica aqui e aceita as condições. Então, na prática, as pessoas têm muita boa-fé, há uma grande credulidade em propagandas, né? E as pessoas ignoram que quando acontece uma inadimplência na locação, elas passam a ter um risco enorme de prejuízo, porque não tem fiador. Nós sabemos, Eustáquio, que a inadimplência no Brasil, ela é grande. A Serasa Experian verificou esse ano no Brasil 63 milhões de pessoas inadimplentes. Nossa. Logicamente, há inquilinos inadimplentes. Sendo que apenas no Fórum de Belo Horizonte, a única vara de locação, a 31ª vara, tem 11 mil processos, a maioria peixe para pagamento. Mas é normal hoje, já há algum tempo, doutor Kênio, você procurar uma casa, um apartamento para alugar, você entra na internet, nessas redes, né, que juntam várias imobiliárias, você digita lá o bairro que você quer, o tipo de imóvel e vê fotos, vê informações, preços, se tem uma vaga, 2 vagas, portão eletrônico, porteiro, etc. E o normal é você ir lá no imóvel, fazer uma visita com o corretor, ir na imobiliária, negociar e assinar o contrato. Isso não tem acontecido, então? Não, na prática, quer dizer, as redes imobiliárias são ideias interessantes, né? Ou é uma boa ideia, porque ela une num site só a oferta de 30, 40, 60 imobiliários. Então, isso facilita para o locador em termos de anunciar o imóvel e para o inquilino para encontrar. Agora, na imobiliária virtual, ela coloca lá aquele imóvel à disposição. Então, a pessoa vê o imóvel, entra em contato, um corretor vai lá mostrar o imóvel. Agora, o detalhe é que o cadastro é feito virtualmente, o cadastro é feito por e-mail e não tem fiador. Essa que é a grande jogada da empresa virtual. Essa imobiliária, ela trabalha muito mais a favor do inquilino do que do locador. Então, para o inquilino é interessante, sem fiador nenhum. Só que quando acontece uma inadimplência ou a desocupação do imóvel, que é muito comum acontecer, danos na pintura e tudo mais, o inquilino paga se quiser. Eu quero colocar um ponto que na imobiliária virtual, na propaganda, ela fala que tem garantia e tudo mais. Só que no contrato dela com o locador e com o inquilino, ela não se obriga a cobrar a pintura do inquilino. Está no contrato deles, né? Então, colocar bem claro. Outro detalhe em relação à multa rescisória. Se o inquilino não cumpriu com a obrigação, dificilmente vai ter uma assessoria jurídica de advogados. Então, o que acontece, Eustáquio e ouvintes da Rádio Itatiaia? Numa locação, há divergências naturais entre o inquilino e o locador. Mas, sendo a empresa virtual,
né? Não tem quem atenda esse inquilino pessoalmente. Então isso acontece, acontece um fato de divergência muito grande com o locador na desocupação do imóvel. Então o risco para o proprietário na empresa virtual é muito maior do que numa imobiliária tradicional, que tem um escritório, gente para atender, pessoas para acompanhar a locação de perto, o que não acontece com a empresa virtual. Tem que ficar atento, tanto quem tem o imóvel como quem vai alugar o imóvel, para ofertas mirabolantes, muito abaixo do preço de mercado, não tendo fiador, quer dizer, não ficar acreditando em tudo de graça, né, doutor Kenny? É o Papai Noel, né? Porque no Brasil a inadimplência ela existe. Né? Às vezes o Papai Noel que vem aí é por engano, né? Nesses casos aí que a gente está falando. É um fato interessante, assim, como é que uma imobiliária virtual ela vai ter condições de garantir milhares de aluguéis? Quer dizer, com que capital que ela tem isso? Aqui eu posso ressaltar, isso está, viu, gente, no YouTube, no filme do evento da OAB, um seminário que teve, que está inédito. Os Segredos Vendados do Quinto Andar. Por que eu falo isso, Segredos Vendados? É interessante que no contrato social dessa empresa, 99% do capital está em Delaware, no paraíso fiscal nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, a empresa ela existe no Brasil, a gente até deseja que tenha muito sucesso, só que há um capital social nos Estados Unidos, em Delaware, de 220 milhões de reais. E os sócios dessa empresa aqui no Brasil, que são os donos, cada um tem R$1. Isso é um documento oficial. Ou seja, qualquer problema que um locatário tiver, não tem garantia nenhuma por parte da imobiliária, em termos de patrimônio, né? Patrimônio imobiliário não existe no Brasil, e são milhares de locações, então os dois sócios da empresa, no capital social, isso está na internet, é público isso, né? Cada um dos sócios tem R$1 no capital social. E o restante do capital social da empresa é no quinto andar, numa LLC em Delaware, nos Estados Unidos. Para entender o que funciona para esse fiscal, é até interessante ver o pessoal ver aquele filme A Lavanderia, da Netflix, fazendo muito sucesso. Esse filme A Lavanderia vai explicar bem como é que funciona esses paraísos fiscais. E o locador, nesse caso, ele pode ter uma dificuldade futura em termos de reivindicar os seus direitos em relação a algum prejuízo. Tá certo. Kenny Pereira, advogado, especialista em direito imobiliário, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Prazer revê-lo. Um ótimo Natal para você, um ótimo 2020 para você e toda a família do Dr. Kenny. Muito obrigado por tudo, espero estar com vocês o ano que vem também. É um grande prazer, né? Vim quase todo Natal aqui. O Dr. Kenny é um companheiro dos natais aqui na Itatiaia, da gente, na cidade. Fechar o ano com vocês, tá? E dá essas dicas importantes aí, porque é feriado prolongado de Natal, de Ano Novo e férias. É sempre bom ficar atento a essas ofertas mirabolantes aí. Dr. Kenny, um grande abraço, viu? Um abraço, tudo de bom. Você também.